Olá, que tal a gente fazer uma viagem juntos? Uma viagem para dentro de nós mesmos, para explorar um mundo gigantesco que, na maioria das vezes, a gente nem sabe que existe, o inconsciente. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar as ideias incríveis de Joana de Ângeles, lá do livro Vida, Desafios e Soluções, psicografado por Divaldo Franco. E para começar, a fonte já nos traz uma imagem super poderosa de Carl Jung. Pensa só, o inconsciente é um oceano. E a nossa consciência, aquilo que a gente acha que é o nosso eu todo, é só uma coisinha de nada boiando na superfície. Isso já dá uma ideia do tamanho do nosso desafio, né? E se a gente for colocar em números, fica ainda mais impressionante. A ideia é que cerca de 95% de tudo que a gente é, de tudo que nos move, está submerso, operando no automático, bem longe da nossa percepção. É muita coisa acontecendo nos bastidores. Então, este aqui vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro de exploração. A gente começa entendendo essa escala do iceberg e do oceano. Depois, vamos mergulhar para ver o que tem lá no fundo. Em seguida, vamos ver as ferramentas que a gente precisa para essa viagem, entender o que é o tal caminho da individuação e, por fim, como é o despertar do nosso eu total. Bora lá então, vamos começar a primeira parte do nosso mergulho. O objetivo agora é realmente sentir a dimensão desse nosso mundo interior. Usar essa imagem do iceberg e do oceano para a gente mapear o território da nossa própria mente. Olha só que contraste absurdo. De um lado, tem o ego, essa pontinha do iceberg que a gente chama de eu, a nossa personalidade do dia a dia. E do outro, tem o eu total, a imensidão que está submersa, a nossa psique inteira que o nosso pequeno ego, na maioria das vezes, nem sonha que existe. Ok, agora vem a pergunta que não quer calar. O que é que tem, afinal, nesses 95% submersos? Que tipo de tesouro ou talvez de monstro está guardado lá no fundo desse oceano? Vamos dar uma espiada? E o que a fonte nos diz é que o inconsciente não é um porão escuro e vazio. Muito pelo contrário. Ele é um arquivo vivo, pulsante. Lá estão nossos instintos mais primitivos, heranças dos nossos antepassados e toda a sabedoria da humanidade, que aparece em forma de mitos e símbolos. E a chave para entender isso são os arquétipos. Pensa neles como se fossem as plantas baixas da experiência humana, sabe? São modelos, padrões universais que existem em todas as culturas em todos os tempos. O herói, a grande mãe, tudo isso mora dentro de nós, moldando como a gente sente e age. E aqui, a nossa fonte, Joana de Ângeles, vai ainda mais fundo. Ela nos apresenta a visão espírita, que adiciona uma camada extra a tudo isso. O inconsciente seria, então, o grande arquivo do nosso espírito, guardando as memórias e os aprendizados de todas as nossas vidas passadas. E olha que legal essa ideia do equilíbrio interno. Segundo Jung, todos nós, homens e mulheres, carregamos energias complementares dentro de nós. Reconhecer e integrar essa dualidade, o ânimos e a ânima, é um passo super importante para a gente se sentir mais completo e em harmonia. Então tá, se o inconsciente é esse oceano gigantesco, a pergunta é como é que a gente explora isso com segurança? Como a gente mergulha sem se afogar? Bem, felizmente, a fonte nos oferece algumas ferramentas bem importantes para essa aventura. Isso aqui é quase um kit de mergulho profissional. A gente tem uma mistura de técnicas da psicologia, como a análise dos sonhos, com práticas espirituais, como a meditação e a oração. É como se fossem a bússola, o mapa e o cilindro de oxigênio para a gente navegar no nosso próprio mundo interior. E agora, a gente chega no grande destino de toda essa viagem, o objetivo final de todo esse mergulho, que é um processo que Jung batizou de individuação. É o caminho para o nosso amadurecimento de verdade. No fundo, individuação é simplesmente o processo de se tornar quem a gente realmente é. Sabe, é parar de viver segundo o que os outros esperam e começar a seguir a nossa própria bússola interna, viver de acordo com a nossa verdade mais autêntica. E isso, claro, levanta uma questão fundamental. Para que ter todo esse trabalho? Por que embarcar nessa jornada para dentro, que pode ser bem desafiadora? O que a gente ganha com isso, afinal? A resposta da fonte é clara. As recompensas são transformadoras. Quando a gente começa a integrar o inconsciente, a gente se liberta de medos antigos, de culpas que não fazem sentido e finalmente descobre quem a gente é. É encontrar um sentido profundo para a vida. É viver com mais liberdade. E para a gente fechar, como é a vida depois dessa jornada?
Vamos dar uma olhada no que significa, na prática, despertar esse eu total e viver de uma forma mais consciente e plena. Essa tabela resume bem a virada de chave. É a gente sair de uma vida no piloto automático, focada só nesse egozinho, por uma existência mais desperta, com um propósito, guiada por algo muito maior, o eu total, a nossa identidade mais profunda e verdadeira. No final das contas, o que a gente descobre é que essa viagem para dentro é também uma conexão com o que há de mais sagrado em nós. É descobrir essa riqueza infinita, essa herança divina que existe no mundo interior de cada ser humano. E para terminar, fica essa reflexão. A fonte nos convida a pensar. E se a maior de todas as aventuras, o maior tesouro, não estiver lá fora, em algum lugar distante, mas sim aí dentro, nas profundezas do nosso próprio oceano interior? Que tesouro será que está esperando para ser descoberto?